Então, senhores, resolvi gravar esse vídeo, né, porque eu encontrei muita informação a respeito da DocStation, da Canup, sei lá como é que é, né, Canup, não sei como é que fala, mas não encontrei tanta informação assim, principalmente em relação à parte de clonagem, né, eu vi alguns reviews aí sobre ela, e nenhum deles falava sobre como que funciona a clonagem offline dela, naquela clonagem que você usa só a dock sem estar no computador, né. Não é a minha primeira dock, né, e eu comprei as duas, né, vocês vão estar vendo aí a HD 819, que é o USB 2.0, e a HD 820, que é o USB 3.0. Basicamente só muda isso, né? São idênticas visualmente, o peso, as entradas, né? O suporte que ela tem, a fonte de alimentação é a mesma coisa, tá? Basicamente só muda o conector que é de USB 3.0 na 820 e é USB 2.0 na 819, tá? Mas as duas têm o mesmo funcionamento, pelo menos na teoria, né? Bom, em relação ao USB 2.0, acho que não é algo que eu preciso explicar muito, né? Quando a gente vai fazer transferência em USB 2.0, ele fica limitado ali em leitura sequencial, né, em arquivos pesados, aos 40 megabytes por segundo, né? Você vai copiando ali algum arquivo de um HD para um SSD ou de um SSD para um SSD, vai ser limitado pelo USB 2.0, beleza? A largura de banda dele é bem baixa, tá? Agora, em relação ao USB 3.0, é aquela maravilha que vocês já viram. Se você vai transferir de um SSD SATA para outro SSD SATA ou afim, você consegue ter uma taxa de escrita, de leitura aí acima dos 400 megabytes por segundo. Para fazer backup, isso dá bastante diferença, mesmo em HDs SATA, né? Fazer um backup em HD SATA, você vai conseguir transferir os arquivos tranquilamente acima de 100 megabytes por segundo, o que já é mais do que o dobro do que o USB 2.0, né? E a diferença de preço das duas, eu achei uma a 130, a outra a 137 reais. Então é praticamente o mesmo preço, tá? Depois vocês vão estar vendo aí, né? Eu sou professor de manutenção de hardware, eu levei isso daí para a turma ver, né? Eu levei a doc para a turma, para os meus alunos verem lá no laboratório do curso. E testei a doc lá, tá? Então usei aí um SSD SATA e um HD de 1 TB, né? O SSD SATA. Então eu estou mostrando aí para vocês como que faz a clonagem. E, né, detalhe, a DocStation USB 2.0, ela não funcionou o botão de clonagem. Não sei se é um erro, né, se veio com defeito, alguma coisa assim, mas ela simplesmente não funcionou de jeito nenhum, tá? Coloquei ali o SSD e o HD, vocês podem ver, segurei o dedo e nada, né? Desliguei, liguei. Ela reconhece normalmente os dois HDs no computador, dá para eu transferir arquivos tranquilamente de um para o outro, né? Tanto se for SSD quanto se for HD, mas ela não reconheceu o botão de clonagem. Testei outros HDs lá também, né? HDs 3.5 polegadas aí não reconheceu, tá? Então, não sei se não funciona na USB 2.0, se não tem esse recurso, ou se a dock veio com defeito, tá? Como não é uma dock que eu vou manter para mim, só a 3.0 que eu mantive, então para mim não me importei com isso, tá? De fazer RMA ou coisa do tipo. Mas enfim, pra gente clonar, né? O HD a gente coloca na parte de trás, onde tem uma marcaçãozinha na dock, né, escrito A, que é o HDA, que é o que fica olhando para o botão da dock, é o que está atrás, né, considerando que a frente seria onde está o botão. É o que está atrás, vai clonar para o HD que está na frente, para o HD que está perto do botão. Né? E aí, obviamente, o HD tem que ter o mesmo tamanho, né? O HD que vai receber a clonagem, ou ele tem que ter o mesmo tamanho do primeiro, ou ele tem que ser maior do que o primeiro. Porque a dock, né, na clonagem offline, ela clona, né? Ela clona até o espaço não alocado, beleza? Então ela literalmente puxa tudo mesmo de um HD para o outro. Então se você tem HDs iguais, isso é muito útil, tá? Ah, tem programa que faz isso? Tem o Macro Reflect, tem programas que faz isso até de uma maneira mais eficiente. Mas qual que é a vantagem da dock, né? Você não precisar estar o tempo inteiro abrindo esses programas, não precisar abrir um computador e colocar o HD lá dentro, né? E facilita muito a clonagem, porque, né? No nosso caso da escola, né, que eu dou aula, a gente tem lá mais de 60 computadores, laboratórios com Windows e Linux no mesmo HD, um monte de programas de desenvolvimento para Linux, um monte de programa para Windows. Então, até você formatar um computador desse, né? E depois instalar todos os programas. Então, toda vez que um HD está sendo corrompido ou acontece algum tipo de crash aí no sistema, né, de inicialização do Windows, a gente vai lá e clona um HD no outro, que é muito mais rápido, mesmo que demore, né, uma hora que seja.
vai ser muito mais rápido que formatar e instalar o Windows, o Linux, todos os programas de cada um dos sistemas operacionais, né? Então a clonagem tem essa vantagem, né? Tá? E como que funciona? Você vai colocar então do HDA para o HDB, né? Lembrando que o HDB é o que vai receber a clonagem e é o que fica perto do botão. E aí você vai ligar a dock. Quando você ligar a dock, né, na tomada e apertar, né, o botão power nela ali atrás para ligar ela, o HD vai acender dois LEDs vermelhos, né, e eles vão ficar mais fraquinhos um pouco quando reconhecer o HD. Depois disso, você vai segurar o botão de clonagem, tá? E quando acender a luz azul, você clica no botão mais uma vez. Então você segura por uns 3 segundos o botão de clonagem, vai acender todos os LEDs, aí você clica e ele vai começar a piscar os 4 LEDs azuis, né? À medida que for clonando, os LEDs vão ficando acesos. Quando terminar a clonagem, os 4 LEDs azuis vão estar acesos normalmente estáticos, sem piscar nenhum deles. Aí você já sabe que acabou e pode desligar a dock. Demora um tempinho, né? Os LEDs vermelhos, eles são indicadores do uso de disco. Então, eles ficam piscando também, né? Quando está fazendo a clonagem ou quando, se você estiver usando o HD plugado via USB no seu computador e transferir algum arquivo, estiver usando o disco, ele vai ficar piscando também. Mas não tem nada a ver com a clonagem, né? Então, no caso da dock, é simplesmente isso. Segurar o botão de clonar por 3 segundos, ele vai acender todas as luzes. Vai acender as 4 LEDs azuis, você vai clicar no botão novamente e soltar, e ele vai começar a piscar, tá? Vocês podem ver aí que quando eu até testei, né? Depois que começou a clonar, se apertasse o botão de clonagem, seria interromper a clonagem, se sim ou não, mas não, tá? Ele não interrompe. Então o único jeito de interromper a clonagem seria desligando realmente a DockStation no botão dela de ligar e desligar ali atrás. Então esse é o resumo aí da clonagem, tá? O tempo, cara, um HD 3.5, tá? Que a gente usou ali, de 500 GB da Western Digital, um WD Blue, ele demorou em torno de 1h10, 1 hora mais ou menos, para fazer a clonagem de um para o outro, tá? E aí é lógico, vai, igual eu falei, vai até o espaço não alocado. Ele não estava cheio o HD, mas ele demorou em torno disso, tá? Acredito que HD de 1 TB, se ele não for de notebook, né, se for de 3.5, não deva passar muito disso. Dificilmente vai passar de 1h30 ou 2 horas ou alguma coisa assim, tá? Mesmo que tenha bastante arquivo para ser clonado. Beleza? Bom, em relação às especificações da dock, é bem tranquilo, assim, ela é muito simples, né? A gente tem na traseira dela aí uma entrada de energia, né, da carregadorzinho dela, se não me engano é 12 volts. A gente tem um USB do lado dele, que é o USB de transferência de dados, onde a gente liga no computador e liga na dock, certo? Para poder acessar a dock. A gente tem um leitor de cartão de memória e a gente tem também duas USB 3.0 que são para a gente poder colocar um pendrive ou alguma coisa assim, que são praticamente um hub, né? Um extensor de USB mesmo, para poder alocar aí um pendrive ou outro e ter acesso pela dock no pendrive também, tá? Então, basicamente é isso, é o resuminho aí da dock. A parte de clonagem eu não encontrei ninguém falando como funciona, né? E a mesma coisa de todas as outras docks. Eu tenho uma outra da MyMax, ou se você tiver da Green, se tiver de outra marca, de marcas melhores até, né? Como aquela Orico, vai ser o mesmo procedimento, beleza? Não muda não. Espero que ajude alguém, né? Que esteja pensando em comprar aí uma das duas. E é isso. Ah, cara, em resumo é isso. A DockStation ela é bem simplesinha. Achei ela bem, sabe assim, basicona. Não tem muito o que dizer. A construção dela é bem fraca, assim, plástico, simples mesmo. Mas o trabalho no dia a dia é bem de boa. E outra coisa, né? O USB dela é tipo A para tipo A, tá? Não é aquele USB convencional que a gente vê em impressora, vê em outras dock. Eu acho isso legal, cara. Por mais que o cabo USB que venha com ela, né? De tipo A para tipo A, ele seja bem fino, assim, não seja um cabo tão bom. Eu acho que é bem legal porque se ele estragar, você consegue achar muito mais fácil para trocar, né? Embora seja 3.0, né, que já é um pouco mais caro que um cabo normal, né, do que um cabo 2.0 básico, eu acredito que é mais fácil de achar para trocar, cara. Acho que isso é bem legal. E acaba saindo um pouco mais barato, né? A fonte dela é bem básica mesmo, é isso, não tem o que a gente dizer, né? Toque simples, eu uso em dia a dia ou em pequenas empresas, né? É, trabalhei com poucos computadores, tá bem tranquilo. Se for para uma assistência ou para quem trabalha com manutenção de muitos computadores, aí talvez já vale mais a pena investir, né? Quem tem empresa mesmo de manutenção, que fecha contrato aí
Pra trabalhar em laboratório com muitos e muitos computadores, já vale a pena investir naquelas dock em 4 baias, tal, que você já faz uma clonagem de 1 para 4, de 1 para 3, pelo menos assim, né? Aí, é claro, já estamos falando de Dockstation aí na faixa dos 1.100 reais, né? R$ 900 por aí. Então, assim, já não é o mesmo patamar, não tem nem como comparar. Mas é isso, tá? Mas é uma dock bem útil. Faz o que a dock da MyMax que eu tenho lá faz, o que as docks mais básicas também faz. E lembrando, é a capacidade máxima do HD que ela vai ler é de 2 teras, tá? Ainda tem esse detalhe. Então, você tem um HD aí de NAS ou para servidor, não vai dar para você trabalhar com ela. Tem a da Ugreen no AliExpress, um valor bem mais abaixo. Um valor um pouco mais acima, na verdade, mas que suporta HD de até 20 tera. Tá? Isso faz bastante diferença para quem quer usar uma dockzinha dessa para trabalhar, às vezes, com operação de dados, de HD de servidor, tem HDs que são de vigilância, de câmera, só. E aí vai dar uma diferencinha legal, né? Porque, mas para HDs convencionais, para usuários, né, clientes, são usuários comuns, assim, no computador, normalmente a gente tem HD de 1 tera, de 500, né, hoje em dia ainda. Ou às vezes até HD de 2 teras, né, que a dock vai dar conta sossegado, né, de ler, de fazer a clonagem sem nenhum problema, beleza? Mas fica essa observação aí. Agora, a dock da Ugreen, no AliExpress, cara, é maravilha, né? Acho que tá R$ 180. O imposto deve fechar em 200 que seja. Ela suporta, então, HD de até 20 terabytes. É uma diferença boa, né? E o preço não é tão salgado assim. Acaba que às vezes vale a pena.